Olá, sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, o podcast da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Você ouve aqui temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos aqui na Praia Vermelha, observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo. O fenômeno das mudanças climáticas é uma realidade em conteste. A sucessão de eventos climáticos extremos e o aumento das catástrofes naturais podem ser vistos como grande frequência nas manchetes dos principais meios de comunicação mundiais. Nesse contexto, dialogar sobre os riscos aos quais diversas populações estarão expostas, bem como quanto aos reflexos que tais ocorrências poderão trazer para as estruturas da defesa nacional, passa a ter significativa importância para o Brasil. Conflitos por acesso a recursos, deslocados e refugiados ambientais, questões humanitárias, proteção e defesa civil, mudanças na geopolítica e nas relações de poder no sistema internacional. Esses são novos desafios que requerem às Forças Armadas atenção constante. No panorama de hoje, vamos abordar o tema mudanças climáticas e defesa nacional, desafios e oportunidades. E o nosso convidado de hoje é o Coronel Oscar Filho, professor da Escola Superior de Defesa do Ministério da Defesa, para o qual já dou as boas-vindas e passo a iniciar a nossa conversa com a nossa primeira pergunta. Professor, em que medida a pauta das mudanças climáticas e as áreas de defesa e segurança se interrelacionam? Olá, Alexandre, é uma satisfação estar aqui participando desse podcast sobre esse tema que eu tenho buscado estudar nos últimos anos. E já caminhando para a resposta à primeira pergunta, eu acho que sim, eu acho que as questões climáticas impactam, né, as diferentes áreas e não seria diferente em relação às questões de segurança e defesa. E, portanto, pensar as questões, os desafios militares, como é uma preocupação do Observatório da Praia Vermelha, tem uma relação direta. As questões climáticas, elas potencializam uma série de conflitos que nós temos e que irão ter como consequência o agravamento de situações relacionadas a deslocamentos, a migrações. Elas podem implicar, inclusive, a questão operacional das Forças Armadas, são novos ambientes que podem surgir, ambientes de seca, ambientes de inundação, ambientes de degelo, como é o caso do Ártico, ou seja, sem dúvida, há uma relação direta entre as questões climáticas, as mudanças climáticas e aquilo que a gente entende como sendo emprego das Forças Armadas e questões de defesa e segurança. Professor, nós temos visto por parte da imprensa mundial uma mudança até de semântica do que vem sendo falado a respeito da temática que nós estamos abordando aqui. Cada vez menos nós ouvimos o tema aquecimento global e passamos a ouvir a expressão mudanças climáticas. O senhor pode comentar um pouco sobre isso? O porquê dessa mudança? Sim, isso na realidade advém da complexidade que é a nossa própria a biosfera, a nossa própria atmosfera. É um sistema muito complexo, não é? Muito sensível, inclusive. A gente fala de mudança de 1 grau, mas isso tem um significado enorme para esse sistema, né? Inicialmente falava-se, como efeito estufa, pensava-se basicamente em aquecimento global e, portanto, a principal consequência que se tinha era o derretimento das geleiras, a elevação dos níveis do mar, isso muito forte nos anos 90. Atualmente, se fala muito mais de mudanças climáticas. Por quê? Porque, na realidade, nós temos a mudança de padrões de clima, né? De padrões, de períodos de chuva, de quantidade, de volumes de chuva, né? De períodos de seca. Isso vai muito além da questão do aquecimento global em si. Quer dizer, o aquecimento, esse 1, 2 graus que está sendo elevado em média, ele vai afetar muito mais do que ondas de calor, vai provocar também, mas ele vai provocar uma série de mudanças climáticas. As mudanças climáticas terão impacto, naturalmente, sobre a segurança alimentar, sobre as questões migratórias, sobre conflitos por recursos naturais escassos, né? Então, a ideia que nós temos
é que mudanças climáticas elas são muito mais complexas e vão muito além do que apenas aquecimento global. Professor, nós tivemos a oportunidade, eu já aproveito para fazer propaganda, já assisti uma brilhante exposição do senhor no seminário que a gente acabou de fazer aqui, junto à Escola do Comando Estado-Maior do Exército, seminário este que vai estar disponível, assim como esse podcast que estamos gravando, para que nossos ouvintes possam assisti-lo com calma depois no site do Observatório Militar da Praia Vermelha. E durante a sua palestra, o senhor defendeu uma teoria sobre as escalas de segurança ambiental. O senhor abordou quatro aspectos, quatro escalas dessa segurança ambiental. O senhor poderia, de forma resumida, eu sei que o tempo é escasso, comentar um pouco para a gente sobre como o senhor vê esse escalonamento? Sim, claro. Nós, no Centro de Estudos Estratégicos, debatemos bastante nos últimos 2 anos essa questão e nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, que é um fenômeno pouco compreendido. Segundo, que é um fenômeno é, complexo, multifacetado, né? E que tem muitas dimensões e que tem muitos impactos. A começar da escala. Nós temos diferentes repercussões se pensarmos a escala internacional. A escala internacional ela é pensada a partir da ideia de que vivemos numa aldeia global e que, portanto, a atmosfera desconhece fronteiras políticas, por exemplo, é um fenômeno que afeta todos, então mudanças climáticas é uma preocupação global e tem que ser pensada por todos. Nós temos a escala nacional muita questão geopolítica, da preocupação dos países com a manutenção da gestão soberana dos seus territórios, da preservação de seus recursos escassos. Nós temos as questões locais, socioambientais, muito ligados a deslocamentos, a inundações, a secas. Então, nós temos diferentes escalas. São pelo menos 3 escalas, como se fossem 3 tabuleiros. Além disso, pensando do ponto de vista das implicações para a defesa e segurança, nós poderíamos subdividir em 4 dimensões. Uma primeira dimensão é de natureza mais ambiental, é o cuidado, é a proteção com o meio ambiente, que é algo que o Exército, por exemplo, já vem fazendo, as Forças Armadas procuram fazer há muito tempo. Uma segunda dimensão é de natureza securitária, quer dizer, se preocupar com a demanda em apoio à defesa civil, por exemplo, com o aumento de secas, de inundações, de desastres ambientais, de fenômenos extremos. Uma terceira dimensão é de natureza operacional. Ora, se o ambiente está mudando, ele vai criar novos espaços onde a operação exigirá novas capacidades. Então, as Forças Armadas do mundo inteiro, e não vai ser diferente no Brasil, têm que pensar se a Amazônia, de fato, se os rios secarem, né, mais ainda do que secaram no ano passado, como nós vamos operar naquela região? Né? O Ártico já tem sido pensado em relação a isso. E, por fim, uma dimensão muito mais complexa, que é a de natureza geopolítica, que é o fato de como essa questão tem sido incorporada na defesa de interesses geopolíticos nacionais de diferentes países. Aí isso tem uma disputa muito grande, eu acho que nós podemos falar um pouco mais sobre essa questão. Professor, realmente a sua capacidade de síntese para responder uma questão tão complexa em tão pouco tempo e nos dar tanto conhecimento com as suas palavras é fantástica. E já que o senhor tocou nessa seara geopolítica, eu vou manter a pegada dentro desse aspecto geopolítico. Nós temos visto recentemente a Europa ser alvo de duas crises bastante complexas e de solução que até o presente momento se mostram quase todas praticamente inviáveis. Uma eu me refiro à crise migratória e outra eu me refiro à própria crise energética. Essas duas crises têm relação direta com as mudanças climáticas. Como é que o clima tem influenciado nesse fenômeno? Com certeza, é uma relação direta e uma grande preocupação para a Europa, não é? Então, a Europa ela tem muito claro que o agravamento das questões climáticas trarão pressões sobre aquele continente. Uma de ordem migratória, que é, como foi falado, uma questão que preocupa muito os países não só da União Europeia, o Reino Unido, todos que fazem parte daquela região. A segunda é a questão energética, agravada especialmente agora pela crise em relação à Rússia. A Europa tem que encontrar soluções energéticas para os seus desafios. Por isso, é muito comum quando as estruturas de defesa na Europa tratam dessa questão de mudanças climáticas e suas implicações militares, trabalham tanto a mitigação. Quer dizer, a adaptação é trabalhada também, a análise de risco, com certeza, mas uma preocupação da Europa muito forte é mitigar o problema. Quer dizer, é tentar
tornar que suas consequências se tornem menos graves, é tentar cortar, ou impedir que esse problema se agrave mais ainda. Por isso, eficiência energética, sustentabilidade são temas tão importantes para aqueles países e para as suas defesas. Professor, ainda dentro desse tabuleiro geopolítico mundial, como o senhor vê o papel do Brasil na discussão desse tema? Que importância o Brasil tem para colocar na mesa o tema mudanças climáticas? Eu considero que o Brasil ele tem um papel central. A Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, de 12 de outubro de 2022, traz as mudanças climáticas como a maior das ameaças existenciais compartilhadas dos nossos dias. E, nesse sentido, o Brasil está no centro desse debate, pela primeira vez na história de uma questão de segurança internacional. As guerras, nós sempre estivemos na periferia da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da questão nuclear, da questão mesmo do terrorismo. Desta feita, nós estamos no centro desse debate. No centro, e é preciso compreender isso não só numa perspectiva reativa, mas numa perspectiva positiva. Por quê? Porque nós somos potência ambiental, potência energética, potência alimentar. Quando o Brasil fala de meio ambiente, o mundo para ouvir. O Brasil é uma potência. Precisamos compreender isso. E eu acho que aí tem uma questão fundamental de comunicação estratégica. Nós somos, às vezes, muito reativos. Precisamos ser proativos, precisamos comunicar. Precisamos comunicar, por exemplo, que o Brasil, melhor do que ninguém, cuida da Amazônia, que nós temos vulnerabilidades, que podemos cuidar melhor, né? Que nós temos desafios enormes do tamanho da Amazônia, mas certamente ninguém encontrará soluções para a Amazônia melhor do que o Brasil. É isso que nós precisamos comunicar. Então, o Brasil não tem como fugir. Mesmo que ele queira, nós estamos no centro desse debate. Eu acho que isso precisa ser compreendido por toda a sociedade, porque não é só um desafio, talvez seja uma grande oportunidade para o país. Professor, nós vamos agora sair dessa seara geopolítica, vamos nos voltar especificamente para a defesa nacional. É, como é que o senhor vê, quais são os principais desafios que o setor de defesa nacional tem para enfrentar essa avalanche que nós estamos assistindo aí de fenômenos ocorrendo provocados por essas mudanças climáticas? O primeiro desafio, eu entendo que é de natureza conceitual mesmo. É um desafio que está posto para mim, para todos aqueles que estudam, por ser um tema muito novo e um fenômeno ainda não compreendido. Eu acho que a realização de eventos como esse são muito importantes para que a gente possa tratar de forma racional do problema, compreender o problema como uma realidade e tentar encontrar soluções, tanto para o país, para a sociedade, mas para a defesa. A defesa estará, ela tem uma implicação direta em relação a isso. E como nós falamos das diferentes dimensões, os desafios passam por essas dimensões. Então, só relembrando, a primeira, a dimensão ambiental. Esse nós temos feito um papel muito interessante. O Ministério da Defesa, em 17, publicou o seu livro verde, está para ser relançado agora, mostrando as boas práticas exercidas pelas suas Forças Armadas. Não é? A gente vê o exemplo agora, por exemplo, da nova ESA lá em Recife, todo o cuidado que o Exército tem, por exemplo, em relação ao meio ambiente. Então, essa questão ambiental, nós estamos muito bem, precisamos continuar assim, com a educação ambiental, o verde, no caso do Exército, o verde cuidando do verde, não é? E a segunda questão que eu acho importante diz respeito às questões securitárias. As Forças Armadas têm sido empregadas cada vez mais em socorro e apoio à defesa civil nos desmoronamentos, nas inundações, né, nas secas, nos incêndios florestais. Isso demanda capacidade. E é uma dúvida que o Ministério da Defesa, o setor de defesa e a sociedade precisa discutir o seguinte: vamos capacitar o Exército? O Exército tem que ser capacitado em que medida? Ele precisa ser capacitado para apoiar outras agências que são centrais no enfrentamento dessas ameaças. Uma terceira é de ordem operacional. Se novos ambientes surgirão a partir dessas mudanças, de que forma estamos preparados e capacitados para operar nesses novos ambientes, por exemplo, de seca na Amazônia, não é? De regiões como no Ártico, se for o caso, ou de outros efeitos que possam acontecer. Não é? E, por fim, a geopolítica. E aí eu acho que a geopolítica, como nós já tratamos, a principal questão é compreender o fenômeno, entender a importância, uma questão fundamental. Não há incompatibilidade entre a afirmação soberana e
sensibilidade socioambiental, compreender essa questão exatamente para comunicar da melhor forma possível e reafirmar nossa soberania sobre aquela região, especialmente sobre a Amazônia, mas no país como um todo. Professor, nós comentando muito sobre desafios, 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 sempre como uma coisa muito difícil de se realizar. E só que eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem, que eu também assisti na palestra do senhor, um pouco diferente. Porque atrelado a esses desafios, aparece uma série de oportunidades para o Brasil, tanto internamente como no cenário internacional. Pois o senhor poderia falar um pouquinho sobre essas oportunidades que nós temos? Sim, eu acho que são oportunidades em diferentes escalas, né? Primeiro, entender e compreender nosso lugar no mundo, a nossa importância em todas aquelas dimensões que são tão importantes hoje, como a questão energética, alimentar e ambiental, nas quais nós somos potência. E contar um pouco dessa história, inclusive, para o mundo. Né? Contar para o mundo que foi um milagre, por exemplo, da Embrapa. A Embrapa que alimenta hoje boa parte do mundo, né? De forma sustentável, inclusive, né? De forma sustentável. É preciso. Então, nós estamos diante de uma oportunidade, como uma potência ambiental, climática e energética, de mostrar para o mundo como nós temos produzido isso. Né? Então, é uma oportunidade de comunicar em primeiro lugar. Né? E também, eu acho, de educar, de trazer desenvolvimento, de encontrar soluções alternativas. O que a gente percebe é que nós temos na Amazônia uma grande vulnerabilidade, não só no sentido externo, no sentido interno. A Amazônia precisa, e a população que lá está, precisa ter acesso ao desenvolvimento. Nós precisamos encontrar soluções. E nós estamos diante de uma necessidade de encontrarmos essas soluções, portanto, pensar oportunidades. Como a professora Berta Becker dizia, se o Brasil fez o milagre, né, da produção de petróleo em grande profundidade, se o Brasil conseguiu, nos anos 70, fazer uma alternativa energética do proálcool, se o Brasil fez o milagre da Embrapa, por que, com toda a tecnologia que nós temos hoje, nós não poderemos encontrar soluções para o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Eu acho que aí está, portanto, mais uma oportunidade importante para nós como sociedade e a defesa como parte desse esforço. Perfeito, professor. Nós estamos, infelizmente, terminando nossa conversa, porque temos a limitação do tempo e, apesar de bastante agradável, tenho certeza que os nossos ouvintes não gostariam que terminássemos agora. E a gente tem aqui no nosso podcast já a tradição de sempre terminarmos com uma pergunta polêmica que surpreende até o nosso convidado. E quando a gente fala de mudanças climáticas, quando a gente fala de aquecimento global, quando a gente fala de clima, quando a gente fala de soberania e quando a gente fala de defesa e traz esse tema para o nosso país, é impossível dissociar e não lembrar da nossa Amazônia. Então, a Amazônia ela tem um papel fundamental que capitaneia tudo isso que nós estamos conversando aqui nesse podcast. A pergunta dos milhões que a gente faz para o senhor é como o senhor vislumbra, no curto e no médio prazo, a importância e a defesa da soberania nacional sobre a região amazônica. Eu acho que essa questão é fundamental, é uma questão talvez primeira para o Brasil. A manutenção da gestão soberana da Amazônia, ela é fundamental pelo patrimônio que ela representa, pela responsabilidade que ela representa para o Brasil, pelo que o Brasil busca fazer, tem feito, apesar de todas as suas vulnerabilidades e debilidades institucionais que nós sabemos, né, da manutenção soberana daquela região. Agora, precisamos pensar muito, precisamos encontrar a melhor abordagem e a melhor comunicação para que isso seja feito. É muito lícito que nós que pensemos a Amazônia é nossa e será, né? É muito lícito que a gente tenha tido comportamentos reativos diante de algumas propostas de internacionalização ou coisa desse tipo. Isso não é novo, mas é preciso encontrar soluções inteligentes. E, para mim, a solução mais inteligente ela foi pensada nos anos 70, com a criação do Tratado de Cooperação Amazônico. O que é esse tratado na sua essência? É um tratado que pensa, né, desenvolver aquela região de forma harmônica e soberana. Portanto, é a criação de um condomínio entre aqueles países que, mesmo com a pressão internacional,
mantém a gestão soberana de seus territórios. Hoje, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, eu entendo como o melhor caminho, o melhor mecanismo para o Brasil, liderando, né, como o maior daqueles condôminos, né, e com sua postura assertiva, não é? Entendendo que não há incompatibilidade entre afirmação soberana e sensibilidade socioambiental, como já dizia o general Meira Matos, nós possamos comunicar ao mundo e possamos, de fato, né, encontrar soluções para a nossa região de forma soberana. Então, eu acho que a minha esperança reside numa criação genuinamente regional e brasileira, que é a própria Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, e todo o interesse que nós temos, né, e o papel que as Forças Armadas têm naquela região de preservação da nossa soberania. Nossa sexta edição do Panorama vai chegando ao final. Nós gostaríamos de agradecer imensamente ao professor Oscar Filho pela essa conversa franca, aberta, um assunto extremamente complexo que nos trouxe um entendimento tão simples, que parece que tratar de mudanças climáticas é uma coisa fácil, e não é. Professor, eu gostaria de deixar a senhora agora assim um tempo imenso, 30 segundos, para que o senhor possa fazer suas considerações finais. Mais uma vez, lhe agradecendo imensamente, em nome da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. O senhor tem a palavra. Alexandre, para mim é uma satisfação enorme estar aqui, uma honra estar aqui na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, né, do Observatório da Praia Vermelha, participando desse podcast. Dizer, então, da alegria de poder compartilhar algumas ideias que estamos estudando. É importante a gente trazer esse aspecto. É um tema ainda novo, é um fenômeno ainda não compreendido, mas atividades como essa, né, podcast, seminários, eles são fundamentais para que possamos caminhar naquilo e numa questão que é central para o Brasil. Pensar as mudanças climáticas, pensar o Brasil como potência ambiental e pensar seus desafios, mas também, como foi falado aqui, suas oportunidades. Então, agradeço imensamente pela oportunidade e atenção que me foi dada. Muito obrigado. E assim, desta forma, nós terminamos a nossa sexta edição do nosso podcast, agradecendo também aos nossos ouvintes que tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos com a brilhante apresentação do professor Oscar Filho. E se você quiser saber mais sobre este assunto, basta acessar o site do Observatório Militar da Praia Vermelha no endereço ompv.sm.eb.mil.br. E nós seguimos aqui, diretamente da URCA, da Praia Vermelha, observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo.